A minha infância é um lugar muito bom, felizmente. É um lugar de tranquilidade. Por acaso, há pouco tempo fizeram-me essa pergunta, curiosamente. Pediram-me para voltar à infância e aquilo que eu via, e na verdade a primeira coisa que eu vejo na minha infância é a casa da minha avó. Era onde passava a maior parte do tempo, é a minha aldeia. Eu tive uma infância muito de rua, de andar a brincar de manhã até à noite nas férias, de percorrer as ruas da aldeia enquanto ia para a escola primária e depois, isto de manhã, uns dias com sol, outros com chuva, ao meio-dia vinha almoçar a casa sempre, fazia 1 quilómetro e tal a pé para vir almoçar, voltava depois para a escola e a infância é isso, é um lugar mesmo muito tranquilo, muito bom, e o que me faz lembrar a infância, no fundo, é muita coisa. Há muita coisa que me faz lembrar a infância. Por exemplo, este fim de semana houve a festa na minha aldeia e voltar a comer em casa da minha avó e sentir o cheiro da casa dos meus avós, o cheiro da comida idêntica àquela que os meus avós preparavam, é muito bom. Mas volto à infância também, tendo 2 filhos e sendo pai e tendo passado tanto tempo no chão em brincadeiras, voltei à infância muitas vezes de forma muito simples e muito fácil. Se pego na bicicleta e vou andar de bicicleta com os meus filhos, inevitavelmente vou por caminhos que percorria na infância. Se vou fazer uma caminhada com eles e com a minha mulher, vou por becos e caminhos que fazia na infância. Voltar à infância para mim é constante no meu dia-a-dia. O que sonhava ser quando era criança? Jornalista. Eu acho que desde que me lembro, quer dizer, não, primeiro queria ser professor de matemática, curiosamente. Lembro-me de dizer isso, adorava contas, adorava resolver problemas e depois com 7 anos, com a guerra do Golfo e com as notícias que chegavam pela televisão, os primeiros diretos, a rádio com os enviados especiais e os grandes repórteres, o mais próximo possível do Kuwait e do Iraque, que estavam envolvidos na guerra, a mim despertava-me imensa curiosidade sobre o que era ser jornalista e, portanto, na infância eu queria ser jornalista, eu sempre quis ser jornalista e, portanto, foi assim uma coisa decidida muito, muito cedo e lembro-me perfeitamente de dizerem isso vai passar, isso desaparece, isso vai lá com o tempo, isso é agora, amanhã vais querer ser astronauta. Nunca quis, nem astronauta, nem bombeiro, nem polícia, eu queria ser jornalista desde muito cedo. Uma memória triste e uma feliz de quando era criança? Bem, vou começar pelas mais fáceis, que são as felizes, memórias felizes. A primeira coisa que me veio à cabeça foi estar à espera do carro dos meus tios, que vinham de França todos os meses de agosto, e nós sentávamos, minha aldeia é um vale, e a minha casa fica, a minha casa dos meus pais e dos meus avós fica no cimo do monte, vê-se a estrada ao longe, ainda longe da aldeia, mas começa-se a ver, e nós estávamos sentados de manhãs, se fosse preciso, porque não havia telemóveis como agora, nós sabíamos que eles iam chegar naquele dia. Agora, a que horas é que eles iam chegar, nós não sabíamos. E nós passávamos, eu e os meus irmãos, eu tenho mais 2 irmãos mais novos, passávamos horas sentados na erva, no chão, no caminho que ia para a nossa casa, à espera de ver o carro, um Renault 21, ou o Renault 19, primeiro foi um Renault 19 e depois um Renault 21, à espera que chegasse o carro dos meus tios, que primeiro chegava só com os meus tios porque os meus primos já tinham vindo de avião passar o verão connosco, depois mais tarde, quando eles já eram um bocadinho maiores, também vinham os meus primos lá dentro e portanto isso era ótimo, era sinal que a família estava a chegar, a casa ia ficar cheia, íamos ter ali um mês, os meus tios vinham sempre um mês e meio, os meus primos passavam o verão inteiro, ia ser uma casa cheia de animação e era sinónimo de férias e as crianças todas gostam imenso de férias. Uma memória triste de infância. Bem, com certeza que tive coisas tristes na infância. Eu tenho um feitio fantástico porque eu tenho tendência a apagar as coisas negativas. Não valorizo, não tenho tendência a valorizar.
Eu diria que talvez a coisa mais triste da infância, porque é uma coisa que me marca muito, ainda hoje não sei lidar muito bem com isso, foi quando me morreu a primeira pessoa da família que me era próxima e que eu percebi que nós não estávamos cá para a vida toda, que havia morte e eu não sei lidar com isso. Ainda hoje não sei lidar com isso. Tenho um dos meus filhos que também não sabe lidar com isso, saiu com os genes do pai e portanto quando me faltou a minha bisavó e eu percebi que nós não íamos viver para a vida toda, foi muito complicado e ainda hoje vou facilmente a esse sentimento quando perco alguém, porque não consigo compreender porque é que nós estamos aqui e não ficamos cá para a vida toda, não é? Porque na verdade eu gostava de o fazer, não dá. Como é que era a sua casa na infância? Como é que era a minha casa na infância? Primeiro por baixo da casa dos meus avós, lá está, a proteção da casa dos avós. Eles viviam por cima, nós vivíamos por baixo. Era uma casa pequenina, que tinha 2 quartos, uma sala, uma cozinha pequenina e uma casa de banho também relativamente pequena. Depois era um jardim grande à frente, um corredor grande, depois um jardim do lado direito. Nós somos 3, como eu disse, não é? Portanto, meus pais ficavam com o quarto mais pequenino e nós os 3 partilhávamos o quarto maior. Até eu ter 14 anos e dizer já não posso partilhar o quarto com meus irmãos e o adolescente queria uma coisa diferente, não é? Queria uma coisa melhor e fui viver para a casa dos meus avós, porque a casa dos meus avós por cima tinha 1, 2, 3 quartos e portanto um podia ser para mim e portanto com 14 anos passei para a casa de cima e foi uma casa sempre muito acolhedora, porque era pequeno, coube lá sempre os meus primos, tenho imensos primos, nós somos 12 netos e portanto meus primos vinham lá para casa e havia sempre espaço para dormir mais alguém, os meus amigos, e era uma casa de perspectivas de futuro, curiosamente, porque nós vivíamos por baixo dos meus avós, mas os meus pais andavam a construir a casa nova em frente à casa dos meus avós e portanto eu cresci numa casa a ver a outra a ser construída, para onde depois passei já com 18 anos, quando a casa ficou pronta, que não deixa de ser também a casa da minha infância. Ainda vivi lá uns anos, até sair de casa e portanto era assim, primeiro era uma casa muito pequenina e depois passámos por uma casa muito grande, que mostrou também a forma como a vida mudou, e bem, para melhor. Como é que lembra a relação com a sua família? Eu sou muito de família, sou imenso de família, sou muito autónomo, eu adoro tomar decisões sozinho e que nem me perguntem muita coisa, porque está tomado, é para fazer, mas eu adoro, eu vejo a família como um ninho, não é? E eu gosto muito de me definir. A primeira pessoa que me definiu como um pássaro foi a minha mulher. Ao fim de algum tempo de namorarmos, ela disse-me, tu és um pássaro, é engraçado, tu tens que voar, estás sempre a fazer coisas, estás sempre a sair do ninho para te mandar à aventura, mas tu vens sempre para o ninho. Eu tenho essa necessidade, eu adoro a família, adoro a minha família, gosto muito, tenho muitos primos que são irmãos, tenho primas que são irmãs, porque vivemos a infância, crescemos juntos. Tenho uma paixão enorme pelos meus filhos e pela minha mulher, por aquele núcleo que criámos os 4, não é? Que são agora a minha família, o meu núcleo mais pequeno, mas sou incapaz de não lidar com os meus irmãos, não lidar com os meus pais. Eu ontem ia daqui de Viseu e pelo caminho liguei ao meu pai e liguei à minha mãe, porque preciso deles para alguma coisa. Felizmente, naquele momento em concreto, não preciso, porque se precisar, eles estão lá sempre disponíveis, mas porque me apeteceu dizer só olá, não é? O que é que tu queres? Não quero nada, quero dizer olá. Eu sou muito de família. A família para mim é um pilar fundamental na vida. Não porque eu tenha que estar sempre a conviver com eles, nada disso, mas porque eu tenho que sentir que estão ali. Eu tenho que sentir a presença. Fazer a minha vida completamente autónoma, mas a minha família está ali e está bem. É fundamental para mim. O que é que recorda dos tempos da escola primária? Coisas boas ou coisas más? Eu adorava a escola. Ao contrário, eu estive em casa com a minha avó até aos 5 anos. Aos 5 anos, a minha mãe, porque eu depois com 6 ia para a escola primária, a minha mãe entendeu e bem que eu devia ir para a pré-primária. E eu fugi da pré acho que 2 vezes. Não tinha a proteção que tem agora, era um muro de cimento e um portão, e eu apanhava a educadora distraída e auxiliar e saía ao portão fora e atravessava uma estrada nacional que é perigosíssima, ainda hoje é perigosíssima, na altura ainda mais porque não havia o IP3 e portanto o trânsito era todo ali passado pelo Luso e caminhões, atrás de caminhões, atravessava a estrada e descia em direção à minha aldeia.
Uma vez cheguei a casa mesmo, a minha avó pegou-me e levou-me para o jardim de infância, para a pré-primária. Outra vez não, tinha uma tia que vivia perto e era costureira e estava à janela e viu-me passar e foi-me buscar e levou-me de novo para o jardim de infância. Curiosamente, com a escola foi o oposto. Eu adorava a escola primária porque eu aprendia coisas. Eu sempre gostei de aprender coisas. Eu adoro conhecimento, eu adoro saber coisas novas, eu adoro saber tudo. E a escola era isso, a escola dava-me coisas novas todos os dias para aprender, a escola desafiava-me todos os dias, ao ponto de um dia eu estava muito doente, com febre, e a minha mãe deixou-me com a minha avó, deixou-me no meu quarto e disse à avó, depois vem aqui tratar de ti, e foi trabalhar. E eu apanhei a minha mãe distraída, vesti a primeira coisa que encontrei à mão e fui para a escola primária, doente, à revelia, sem ninguém saber que eu estava lá, a minha avó não sabia de mim, e depois a professora teve que ir ao trabalho da minha mãe, ao hotel, dizer-me que eu estava deitado em cima de uma mesa e coberto com um cobertor porque estava doente e tinha insistido em ir para a escola e a minha mãe achava que eu estava em casa na cama descansado. A escola primária para mim é isso, ainda hoje eu tenho as minhas professoras primárias, velhinhas, estão muito velhinhas, mas são lá do Luso, conheço-as, passo por elas na rua ainda hoje e traz-me muito boas memórias a escola primária. Depois lembro-me de coisas que se faziam que não se fazem agora e eu não sou assim tão antigo, tenho 42 anos, mas lembro-me das reguadas que ainda se levava na escola primária. Lembro-me, tenho uma história que conto muitas vezes aos meus filhos. Eu com 7 anos, uma delas deixou-me a tomar conta da turma e foi para uma reunião com os outros professores e quando chegou, imaginem como é que não estava a sala, não é? Um miúdo de 7 anos a tomar conta de outros miúdos de 7 anos e lembro-me perfeitamente disto como se fosse hoje. Ela sentou os miúdos todos, chamou-me a mim e deu-me reguadas a mim porque eu era responsável por ter deixado a turma naquele estado. Eu era só um miúdo de 7 anos, como os outros, e portanto, claro que ficou tudo ali na amena cavaqueira e na brincadeira, e quem apanhou fui eu. Lembro-me de ter uma amiga também que não sabia a numeração romana e nós termos ido todos para o intervalo e estarmos no parapeito da janela a vê-la levar com a cabeça contra o quadro, porque se enganava e a professora agarrava-lhe nos cabelos e batia contra o quadro. Isto é impensável nos dias de hoje, já naquela altura deveria ser impensável e ainda se fazia, e portanto, a escola primária traz-me coisas muito boas, mas me faz lembrar tempos um pouco ainda estranhos, não é? Como eu ter lá chegado à escola primária em 88 e ainda ser obrigado a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria de manhã. O Estado Novo já lá ia há muitos anos, a ditadura já lá ia há muitos anos, mas não foi arredada assim de um dia para o outro, não é? E nós ainda tínhamos o hino nacional na parede e volta e meia cantávamos o hino nacional. Claro que vemos, ok, é a nossa pátria, é o nosso hino, mas porquê cantá-lo na escola primária, não é? Quando chegamos lá de manhã e porquê fazermos uma roda e rezarmos o Pai Nosso de manhã, quando tinha uma amiga minha, das melhores amigas minhas de infância, que era protestante, e ela dizia, mas porquê que eu estou a rezar isto, não é? E eu dizia, pois, não faço a mínima ideia, nem eu quero rezar. E eu tinha um ensinamento católico, andava na catequese, mas para mim não fazia sentido estar a fazer aquilo. Portanto, a escola primária tem esta dualidade, tem lados bons, tem outros que são menos bons. Eu vejo um jovem elétrico, cheio de vontade, convicto, muito convicto. Eu fiz todo o meu percurso depois para... Há pouco perguntavam-me o que é que eu queria ser quando era pequeno, eu queria ser jornalista e, portanto, aquela ideia nunca mudou. Eu sou muito de ideias fixas e é preciso convencerem-me muito bem para eu mudar uma ideia que já tenha pré-definida ou feita, construída por mim. E eu era esse tipo de jovem, mas com muitos receios, com muito poucas amizades, por sinal. Ou seja, eu sempre fui aquela pessoa que se dá bem com toda a gente. Eu nunca pertenci propriamente a um grupo em concreto. Isso tinha um lado bom, que era eu dou-me com todos, mas tinha um lado depois de vazio, que era eu nunca era o melhor amigo de ninguém. Ninguém me tinha como o melhor amigo e isso para mim magoava-me tanto. Eu só passei a viver bem com isso no ensino superior, em que eu continuava a ser a pessoa que se dava bem com toda a gente, mas eu não era o melhor amigo de ninguém. E eu sentia isso, eu via, aqueles dois andam sempre juntos, aquela pessoa conta tudo àquela, eles partilham tudo. E eu nunca tive essa pessoa. Curiosamente, eu sou um adulto assim, eu dou-me bem com toda a gente e já vivo bem com a realidade de não ser o melhor amigo de ninguém, propriamente dito, mas ter muitos amigos, ter sempre a quem recorrer, ou muita gente que vem falar comigo e pedir conselhos disto e daquilo. Porque na verdade é isso, o jovem, eu olhando para trás vejo esse jovem, vejo um jovem super dinâmico e que se agarra a tudo e que faz tudo e que quer saber tudo e fazer tudo e no fundo esse jovem reflete o adulto que sou hoje e estamos muito tranquilos hoje com isso, sem qualquer problema.
Lembra-se do seu primeiro amor? Lembro. Eu lembro. Casei-me e tudo na escola primária, na 4ª classe. Ela levou um lençol da mãe. Não, foi uma amiga nossa, foi outra colega que tirou à mãe e depois vestiram-na toda de branco. E eu também levei lá de casa, mas tínhamos feito a primeira comunhão e tínhamos o fato, não é? E o lacinho e tudo, e casámos em frente à escola primária. No Luz há um lago enorme, muito bonito, e nós naquela zona, debaixo das amoreiras, que casámos. Pronto, foi esse o meu primeiro amor. Não foi para a vida toda. Depressa se desfez no 5º ano, portanto foi só ali, momentâneo, mas lembro-me, sim. Tem alguma mágoa do passado? Bem, sim. Seria muito ingrato e há uma coisa que me define, eu sou muito transparente, para o bem e para o mal, e não gosto nada de mentir. Portanto, sim, o passado magoou-me, sobretudo no campo das amizades, ali entre o 5º e o 9º ano foram anos horríveis para mim. Eu sempre tive um lado mais sensível e esse lado sensível nunca foi bem visto, sobretudo pelos meus colegas rapazes. Eu era extremamente colocado de parte e depois tinha uma agravante. Eu adoro desporto, como vocês sabem, eu partilho muitas vezes isso, não é? Eu corro, eu jogo pádel, tudo que mexe para mim está bom. Mas de todos os desportos, aquele em que eu tinha que nascer com 2 pés esquerdos era para o futebol e só se jogava futebol e eu nunca tive muito jeito, muito sinceramente. E depois eu juntava a isso a outra coisa, que era, para mim já naquela altura não havia, eu não quero estar aqui a gabar-me a dizer, eu nasci fora do tempo, eu já pensava de outra maneira, mas na verdade fazer coisas como passar rasteiras às miúdas, ou tentar apalpá-las, ou escarrar-lhes para cima, era só estúpido. Então eu não fazia. Eu achava aquilo deprimente. E isso, para os rapazes, era um motivo, era uma justificação para me colocar de parte. E depois, essa fase também foi difícil, porquê? Porque, ok, eu até aí era um pouco colocado de parte pelos rapazes, mas as raparigas aceitavam-me bem. Essa fase é uma fase parva, porque acho que até as raparigas depois querem esse tipo de arruaceiros, que criticam. Na minha altura, pelo menos era assim, elas criticavam, mas elas gostavam daquilo. Aquilo é que era giro. E depois, eu felizmente, lá está, de ideias muito fixas não me demovi. A minha forma de estar na vida, não quero saber se sou mais sensível, se gosto de tanto saltar ao elástico como jogar futebol. E se isto é mau para vocês, paciência, para mim é bom, eu gosto de ser assim, para mim está tranquilo. E depois isso foi giro porque, sobretudo nos finais do secundário, 11º, 12º e início da universidade, há uma transformação social. Não sei se nós amadurecemos todos, as raparigas inclusive, e isso que era um motivo para me colocar de parte, passou a ser um motivo de atração, ou seja, isso é que era giro. Eu era o miúdo fixe, eu era o rapaz fixe, porque já pensava diferente e não queria colocar ninguém de parte. Mas o facto de não querer colocar ninguém de parte colocou-me a mim de parte muitas vezes e isso magoou-me muito. Eu tive muitos dias em que cheguei a casa a chorar, babirrenho, porque sentia que não gostavam de mim e que me colocavam de parte. E isso podia ter sido altamente destruidor se eu não tivesse tido sempre 2 pessoas maravilhosas em casa, a minha mãe e a minha avó, a mãe da minha mãe, que sempre me disseram: tu és normal, tu és muito fixe, tu é que estás certo. E aqui tens sempre um abraço, tens sempre um sítio em que vais estar protegido. E acho que isso foi fundamental para eu nunca me ter desalinhado, nunca me ter destruído, porque isso magoou-me muito. Se não tivesse magoado, não estava aqui sequer a falar nisso agora. Sim, acho que alguém me deve um pedido de desculpa, sim. Nós fazemos coisas no dia-a-dia. Eu costumo dizer que eu, por exemplo, não magoo ninguém de propósito, mas magoo pessoas. Não há ninguém que não magoe outra pessoa. As decisões que eu tomo vão afetar as outras pessoas. E, portanto, se eu estou a tomar aquela decisão, eu agora posso estar a tomar de uma forma inocente, ou seja, sem o intuito de magoar. Há pessoas que fazem as coisas para magoar as outras pessoas. Eu não faço isso, não é de todo, não faz parte dos meus valores nem dos meus princípios, mas magoo muitas outras pessoas com as decisões que tomo. E acho que, eu como sou, eu há bocado disse que era sensível, e eu magoo-me muito facilmente.
basta me falarem com um tom que eu não gosto, basta que me levantem um bocadinho mais a voz de uma maneira que eu não gosto, eu fico magoado. Mas tenho consciência que nem sempre a pessoa está a fazer aquilo para me magoar de propósito, e então eu tento relevar. Há coisa de talvez 1 ano e meio, aconteceu com uma pessoa que me é próxima e eu fiquei muito magoado. E a pessoa continua a lidar comigo como se nada fosse, ou seja, eu acho que a pessoa não se apercebeu que me magoou, não é? Mas magoou e muito. E, portanto, sim, se ela me tivesse feito um pedido de desculpas, eu se calhar vivia mais tranquilo com isso. Se eu devo um pedido de desculpas a alguém, eu acho que não. Porquê? Porque, conforme eu disse há pouco, sou muito de convicções e de ideias, e é difícil quando tenho uma ideia de moverem-me da minha ideia. Eu, quando acho que estou errado, sou o primeiro a chegar e dizer, pá, desculpa da forma que falei, desculpa se te disse aquilo daquela maneira. Eu detesto magoar pessoas, não gosto mesmo de magoar pessoas, tento fazer tudo que é impossível, por vezes causa uma pressão grande em mim como pessoa, que é, eu tento ser sempre amigo dos outros, estar sempre bem para os outros, e por vezes é difícil, não é? Porque somos todos humanos, somos todos pessoas. Por isso, eu acho que sempre que vi que magoei alguém, eu vou e peço desculpa, sem problema nenhum, com muita humildade. Isso acontece-me, eu sou pai e eu não sei tudo, eu não sou o senhor da razão. E eu já me passei com os meus filhos e já tive que berrar, e depois, passado 2 minutos, quando estou a frio, penso, estou parvo. O miúdo não tem culpa de eu estar cansado, exausto, e eu descarreguei para ali, pá, e sou o primeiro a bater à porta do quarto, a entrar e dizer desculpa, dá cá um abraço bom, o pai não esteve bem, passou-se, não pode ser, desculpa. E faço isto com os filhos, com a minha mulher, com os meus familiares, com os meus amigos. Quando é para pedir, é para pedir. Portanto, acho que não devo pedir desculpas a ninguém. Arrependo-me de não ter feito um interrail pelos países do leste, na antiga Jugoslávia, na ex-Jugoslávia, porque ficou por fazer, eu queria muito fazer, e agora, com a estrutura familiar que tenho, com a vida que tenho, é difícil arranjar 15 dias para meter a mochila às costas e ir conhecer os países todos da ex-Jugoslávia e da Europa do Leste de comboio, porque eu adoro comboios. Isso ficou por fazer. O que ficou mais por fazer? Eu gosto tanto de viver que eu acho que podia ter 2 ou 3 vidas em paralelo, porque eu formei-me em jornalismo, em comunicação social, fui jornalista, sou professor da área, gosto muito do que faço, mas eu estou sempre a ser chamado para outras coisas. Eu adorava tirar direito, adorava tirar psicologia, adorava tirar nutrição, adorava tirar desporto. Estou a perceber o problema, não é? E eu sei que não vou ter vida suficiente para fazer isto tudo. Portanto, eu não me arrependo de nada, de decisão nenhuma que tomei. Nós tomamos decisões, sou daquelas pessoas que acham que não há decisões boas nem más, há decisões. Depois há que arcar com as consequências da decisão. Estas foram as minhas, eu estou muito bem com as decisões que tomei. Nunca tinha pensado nisso. A minha palavra preferida. Epá, passaram-me 3 assim pela cabeça agora, assim de repente. Uma é a jeito de concurso de Miss Portugal, porque foi a primeira que me veio à cabeça e foi amor, mas foi mesmo a primeira que me veio à cabeça. Acho que nos falta, na sociedade em geral, uns pelos outros. Acessibilidade foi a segunda que me passou pela cabeça, portanto já estou aqui a fugir à pergunta, porque disse uma e estou a dizer 3. Acessibilidade, eu acho que por vezes nós somos pouco acessíveis uns para os outros, nós criamos barreiras constantes no nosso mundo para nos protegermos, para tudo e mais alguma coisa, mas acessibilidade, esperança, eu acho que precisamos de muita esperança, e eu tenho vivido assustado nos últimos dias, tendo em conta o contexto internacional, as eleições na América, e eu acho que nós precisamos de esperança, porque isto não está de uma forma bonita e nós andamos completamente aliados, andamos afastados da realidade, e acho que precisamos disso, de esperança, muita esperança. Qual foi a pior coisa que já lhe aconteceu e a melhor? Quantificar assim dessa maneira, não sei, mas a pior coisa que me aconteceu foi ter perdido a minha avó materna. A minha avó era o meu porto de abrigo, não é? Ou um dos meus portos de abrigo, se não o mais importante, e é muito duro quando isso acontece, porque eu tenho um mecanismo de defesa. Na verdade, eu vivo como se não tivesse perdido a minha avó, não é? Vivo no dia a dia como se ela não tivesse morrido. No fundo, eu não aceito.
Isso pode ser mau, né? Vivemos em negação a vida toda. Então eu sinto-a, eu vou à casa dela, sinto lá o cheiro ainda. A minha mulher ofereceu-me um perfume que ela usava, do Gloria Vanderbilt, e eu volto e meia, tenho aquilo na minha gaveta, na primeira gaveta do meu armário, do quarto, e vou, se me apetecer chorar é abrir, cheirar e já está. Porque é a minha avó, porque é o cheiro da minha avó. Isso foi a pior coisa que me aconteceu até hoje. A melhor coisa que me aconteceu até hoje, a melhor coisa, eu acho que foi o nascimento dos meus filhos, porque na verdade eu já tive coisas tão boas, tão boas na vida e sou muito feliz por isso, por ter tido coisas muito boas, mas o momento e os nascimentos dos meus filhos, quer de um quer de outro, foram difíceis, não foram nascimentos fáceis, foi duro, foram partos muito duros. Ambos foram para a incubadora, a neonatologia, aquelas cenas todas dos tubinhos, aparelhos e por aí fora, por razões diferentes. Um, inclusive, é com 41 semanas, o outro prematuro, com 35. Mas ver aquilo é um bocadinho de nós, é como se, pela primeira vez na vida, vocês tivessem um bocado de vocês, fora de vocês. É estranho e ao mesmo tempo é encantador, portanto acho que escolheria isso como a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. O que é para si o amor e a dor? O amor é um conjunto de uma série de outros sentimentos misturados. Não há amor se não houver amizade. Eu amo a minha mulher e ela é a minha melhor amiga. Não tenho a menor dúvida. É a única pessoa a quem eu acho que conto praticamente tudo. Nós nunca contamos tudo a ninguém. Temos coisas que são mesmo só íntimas, nossas. Mas a ela eu conto praticamente tudo. E o amor tem isso, tem a amizade, não é? Tem o bem-estar. Nós sentimos amor quando estamos bem. Portanto, o amor para mim é isso, é sentir-me querido. Eu tenho alguma necessidade de me sentir querido. Eu sou daquelas pessoas que, se a pessoa está comigo e ao fim de 3 ou 4 dias ainda não me disse que gosta de mim ou não me mostrou que eu sou importante para ela, eu já começo a ter necessidade que aquilo seja dito. E não é propriamente amo-te, eu não valorizo muitas palavras, mas não é? Eu preciso de aconchego, eu diria que preciso de aconchego. E amor é isso, acho que amor é aconchego. E o aconchego chega de muitas maneiras. Por exemplo, eu sei perfeitamente que a minha mãe me ama e gosta muito de mim, e a minha mãe não está sempre lá em casa enfiada, nem em cima de mim, né? Nunca foi assim, nunca foi, mas nunca foi preciso, porque está lá o aconchego, não é? Eu sempre que preciso de me chegar, está lá o abraço, está lá o tempo para me ouvir, deixa tudo. Se eu ligar à minha mãe agora, eu tenho 42 anos, se eu ligar à minha mãe e disser: "Oh mãe, eu precisava da tua ajuda para..." Ela já está a desmarcar tudo o que tem para estar presente. Isto é amor, não há outra hipótese, não é? Se eu ligar à Cristiana, que é a minha mulher, e disser: "Epá, eu estou com um problema", ela desliga tudo o que está a fazer e está logo pronta a ouvir-me e a ajudar-me a resolver a situação. Isto é amor. Então eu tenho que estar assim para os outros também. E isso também é amor. A dor é um aperto no peito gigantesco, não é? É quando a pessoa parece que nem consegue respirar bem porque está ali alguma coisa a moer e a magoar. E eu tenho... Conforme vivo com amor o tempo todo, eu vivo com dor. Eu sou uma pessoa terrível, porque eu tenho um sentimento, por exemplo, tão parvo ao ponto de ter a dor de perder aqueles que eu ainda cá tenho. E é horrível. Por vezes dou por mim a ter que dizer: "Pá, para, eles estão aqui, estão à tua frente, os teus filhos estão bem. Então, porquê teres a dor de poderes perder isto?" Só que é tão bom aquilo que está ali que eu vivo com dor. A dor é isso, é o aperto no peito que está sempre a moer. Sente necessidade de estar sozinho? Muito. Imenso. Eu adoro estar sozinho. Eu, ainda no final do semestre passado, eu andava muito cansado. E quando falo em muito cansado, era mesmo num ponto que eu nunca tinha estado num ponto assim. E eu só dizia aos meus: "Pá, eu gosto muito de vocês, mas eu preciso de estar sozinho. E estar sozinho, eu não quero fugir para lado nenhum. Eu quero que a nossa casa, de repente fique vazia só para mim. Só isso." Eu tenho muito essa necessidade de acordar mais cedo de manhã, antes de todos os outros, e tomar o meu pequeno almoço em silêncio, só comigo, sem ninguém me fazer perguntas, sem ninguém falar para mim. Depois,
gosto imenso que vão todos para a cama e eu ainda fico ali meia horinha, uma hora, só com o silêncio da noite ou da casa, só para mim. E vocês perguntam-me, mas o que é que faz nesse silêncio? Nada, eu só quero estar. Tenho muita necessidade de estar sozinho, assim. Já pensou na morte? Constantemente. Esse é que é o meu problema. Acho que penso demais nisso. E não devia pensar na dos outros, mais que na minha, embora de vez em quando pense também na minha, e se acontecesse agora era horrível, porque acho que ia fazer cá imensa falta para os meus filhos, para a minha mulher, para a minha família, ou para os meus projetos de vida. Eu tenho sempre projetos. E depois é isso, é pensar, a morte vai-me deixar a dada altura um projeto qualquer incompleto. Já repararam? Porque é verdade, tipo, pode não acontecer, se acontecesse agora deixava imensa coisa incompleta. Eu quero fazer tanta coisa e ficava tanta coisa ainda que não foi feita e que está por fazer, mas mesmo que venha daqui a uns anos, vai-me deixar incompleto de certeza o projeto de ser avô, ou de ser bisavô, ou de ser o que seja, o que estiver a fazer na altura. A morte vai-me levar da vida. E isso é horrível. Eu não tenho outra forma de descrever. Não há forma bonita de morrer, quando começam com aquela coisa de pode ser que seja um ataque de coração e já está. O quê? Tipo, não há. Obviamente que uma doença prolongada é mais custoso e doloroso. Claro que sim. Eu não sou ignorante ao ponto de não perceber isso. Mas não há forma bonita de morrer. É mau, é horrível, não gosto. Tem medo da morte? Tenho, né? Nós não sei, ninguém nos vem cá explicar o que é que há depois, não é? Se é que há alguma coisa. E eu acho que até tenho mais medo de que não haja alguma coisa, não é? Eu gosto tanto de viver e gosto tanto que aconteça coisas e gosto tanto de fazer coisas que o meu medo é que seja mesmo só isso. É que as pessoas que acreditam que não há nada depois da morte tenham razão e que aquilo acaba ali, não é? E portanto, se essas pessoas tiverem razão, nós estamos todos lixados. No trabalho é fácil despir-se de formalidades? Depende do contexto. No trabalho é fácil despir-me de formalidades porque eu gosto de me despir de formalidades. As formalidades, eu não sou contra formalidades, elas devem existir em determinados sítios. Eu acho que há hierarquias, há lugares e nós temos que ter essas formalidades. Mas eu acho que quando nós, acima de tudo, somos pessoas, ok? E vou dar um exemplo muito concreto, porque gosto muito da pessoa que vou falar e acho que a pessoa vai perceber aquilo que eu estou a dizer. E quando chego a ESEV, eu sou professor, obviamente, não é? E, portanto, pode haver uma formalidade inerente entre o professor e os funcionários. Mas eu vou ganhando confiança como funcionário. Eu acabo a correr, eu adoro correr e acabo a correr com um funcionário. Neste caso estou a falar do Paulo Rocha, eu gosto imenso deles, dos Rochas, mas o Paulo é mais próximo, por isso começou a correr comigo. Eu vou jogar pádel com ele. Ele às páginas tantas é meu amigo, não é? Já não sou eu o professor e ele o funcionário. Porquê é que temos que manter esta formalidade? Não vamos manter. E não mantivemos, ainda bem que não. Não é? Eu adoro isso, desconstruir as formalidades, aquela coisa de que não pode haver essa barreira. Quando estou numa coisa mais séria, ele sabe manter a postura dele, eu sei manter a minha. No dia-a-dia somos amigos. E ainda bem que somos amigos. Portanto, eu sou adepto das formalidades, adoro, no contexto próprio, despir-me das formalidades, não é? Entre colegas, nós somos, obviamente os professores depois têm categorias. E nós no dia-a-dia podemos dar-nos todos bem, irmos ao café, ao restaurante, podemos ser mais que colegas, ou seja, ser colegas de trabalho, mas termos conversas amigas uns com os outros. Mas depois, há colegas que eu sei que, hierarquicamente, são superiores a mim. E na hora de estar correto e dizer, ok, é a ideia ou é a decisão que o colega tomou que está acima de mim, há que respeitar. Por isso é que eu digo, eu gosto de desconstruir as formalidades, mas eu gosto de saber respeitar, saber obedecer. Há coisas que é preciso também estar assim na vida. Agora, quando se pode desmanchar esse formalismo, eu desmancho. Se pudesse ser alguém por um dia... Essa pergunta não é fácil. Não é mesmo nada fácil. Embora eu acho que
nós devamos saber meter-nos na pele dos outros, calçar os sapatos dos outros, não é? E nós falamos tanto hoje em dia da igualdade, de não haver racismo, discriminação, e na prática somos todos tão desiguais e continuamos a ter o racismo tão presente. Há uma mulher negra nos Estados Unidos e a mulher que perdeu as eleições para um homem branco tosco e bacoco que não tem nada naquela cabeça, ou que tem muito pouco, parece uma criança mimada em birra, não é? A quem apetece dar 2 palmadas bem assentes no rabo. E nós continuamos assim, isto para mostrar que nós continuamos a ser racistas e nada iguais. Era difícil que uma mulher negra fosse ganhar a um homem branco, tosco, vazio, rude, otário. Pronto, podia estar aqui o dia todo a chamar-lhe adjetivos pouco agradáveis e não formais. Eu acho que agora gostava de estar na pele dela, sinceramente. Gostava de perceber o que é que lhe vai na cabeça, como é que a Kamala Harris vê agora o futuro do país dela, não é? Nas mãos daquela pessoa. E muito sinceramente, eu também gosto de desafios e portanto acho que vai ser desafiante, inclusive para ela, não é? Porque não vai ser fácil, não vão ser fáceis os próximos dias. E portanto, se calhar escolheria estar no papel dela, neste momento, para perceber como é que é. E agora uma série de perguntas rápidas. Sim. Quente ou frio? Quente. Sol ou chuva? Sol. Introvertido ou extrovertido? É extrovertido. Corajoso ou medroso? É corajoso. Paciente ou impaciente? Impaciente. Na rádio ou na televisão? Rádio. Porquê? Nós estamos a gravar esta conversa, estou a ver a Regi e eu sempre lidei muito mal com a minha imagem. Estou sempre a ver tiques e jeitos que não gosto, é muito estranho. A rádio permite-me fazer aquilo que eu mais gosto, mas só se conhecer a minha voz, não é? As pessoas só veem a minha voz, só ouvem a minha voz. Isso cria um intimismo maior, acho eu. A rádio não se explica. Eu entrei no estúdio de rádio no 3º ano da minha licenciatura e eu apaixonei-me pelo cheiro do estúdio, pelos botões, pelo som, pelo programa de edição de som, que na altura era o Coladito Pro. Depois, no 4º ano, quando fui estagiei na Antena 1 e eu sei que por vezes o estágio para uns não é bem aquilo, mas foi a confirmação. Para vocês terem ideia, eu estagiava das 7h30 da manhã à 1h30 da tarde. Eu almoçava na Antena 1 e ficava até às 5, 6 da tarde com os técnicos na Regi, a fazer sonoplastia, a aprender mais edição de som, porque eu não queria sair da rádio. E, portanto, é muito difícil. Eu entrei aqui e eu adorei ver as câmaras, a Regi, e eu, se tivesse que fazer isto para a minha vida, fazia. Atenção, porque eu gosto da nossa área em geral, de tudo. Se tivesse que escrever num jornal, na imprensa, eu escrevia num jornal, na imprensa. Mas a rádio tem uma mística que eu não consigo explicar. Rádio. O que mais o incomoda no mundo? A velocidade. A velocidade a que todos nós andamos e que eu me deixo levar por essa velocidade também. É aquilo que mais me incomoda no mundo, atualmente. Eu acho que nós não temos tempo para parar e para pensar. Eu já fiz muitas asneiras por decisões precipitadas, ou tomei decisões que, na verdade, depois quando parei, pensei, o Miguel calmo e tranquilo e a pensar no assunto não tinha tomado esta decisão. Não, foi uma burrice feita pela rapidez com que parece que temos sempre que tomar a decisão para ontem, que está tudo à espera que a gente faça tudo a correr, a velocidade. O que é que o faz chorar? O que é que me faz chorar? Eu era um chorão até à idade adulta. Depois, quando me tornei adulto, parece que é o oposto. É difícil, por vezes, saírem as lágrimas e deviam, porque é uma limpeza. Chorar é limpar. É limpar o que está cá dentro. O que me faz chorar? Vou ser simples. E há bocado tempo quase a minha avó, a ausência da minha avó, a ausência daqueles com mais gosto faz-me chorar, sim.
Eu pensei que ia perder a minha mulher quando tinha 32 anos, numa situação de doença dela, e por várias vezes tivemos que ir para as urgências, e eu lembro-me de ir o caminho todo, ia atrás do INEM e ia o caminho todo a chorar. E pensava, é desta que fico sem ela. Portanto, acho que a perda de alguém que eu gosto muito é verdadeiramente aquilo que me faz chorar. Ou o medo da perda dessa pessoa. Onde é que vai buscar a sua força? Nasci, não sei. Muita gente me pergunta isso. É uma pergunta muito recorrente, que é: onde é que vais buscar essa força? Onde é que vais buscar esse dinamismo? Onde é que vais buscar essa capacidade de fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Eu tenho que ser sincero convosco. Primeiro, já está cá dentro. Eu não trabalhei muito para ser assim. Eu aproveitei o potencial, eu podia não fazer, é verdade, mas eu gosto também de ser assim. Eu já tentei o oposto, eu já tentei, não, eu tenho que abrandar, não, eu não posso ser assim, não, eu não posso fazer tanta coisa, mas depois eu não sou feliz. E portanto está inato, é uma coisa que me está inata. Agora, estar onde gosto, estar com quem gosto, dá-me mais força? Sim, isso dá-me mais força, e portanto eu acho que vou buscar a força do dia-a-dia alimentando-me de toda esta gente que está à minha volta. Por fim, quem é você sem máscara? Quem é que sou eu sem máscara? Um puto atrevido, inconformado, eu não me conformo facilmente com as situações, curioso, eu acho que mantenho esse puto curioso dentro de mim, eu gosto de saber tudo e quero perceber tudo, porque é que é de uma maneira e não é de outra, e eu continuo um sonhador, e não consigo fechar um ciclo sem ter outro ciclo aberto, ou seja, eu estou a terminar uma determinada coisa na minha vida, eu já estou a pensar onde é que a vida me vai levar daqui a mais um ano ou dois, portanto eu estou sempre a sonhar. Acho que é isso, um puto irrequieto e sonhador. Muito obrigado, professor, por ter disponibilizado o seu tempo. Obrigado.